Olá, minhas amigas e meus amigos. A semana terminando, é hora de ler para vocês o meu artigo semanal que sai em 38 jornais. Vou ler com comentários, né? E pedindo que aquele que não estiver inscrito, que inscreva-se, não esqueça lá de assinar lá no sininho e de, ao final, dar o seu like ou o seu dislike. Bom, o artigo se chama Aviso aos Partidos. Se refere aos resultados da eleição do segundo turno, do último domingo. A abstenção no segundo turno foi de quase 30%. A abstenção geral, em todas as cidades, os municípios onde foi feita 57, se não me engano, né? Não sei se esse 57 inclui Macapá, que vai fazer a eleição agora, neste domingo. 2 semanas antes, no primeiro turno, a abstenção fora de 23%. Ou seja, no segundo turno, quase 30%, 29, coisa. E no primeiro turno, 23%. Na eleição presidencial de 2018, sem pandemia, havia sido de 21%. Portanto, 21% em 2018. 2020, primeiro turno, 23%. Quer dizer, esse é o gap, é a diferença da pandemia. A pandemia provocou uma alta de 2 pontos percentuais na abstenção. O salto de 23 para 30, portanto, tem outra causa. Os eleitores de 57 municípios em segundo turno tiveram apenas 2 opções. Teria sido essa a causa, só tiveram 2 opções. Quem não se interessou por nenhum dos dois ficou em casa ou votou em branco ou anulou o voto. Não é? A Justiça Eleitoral fez campanha por comparecimento, mas não adiantou. Inclusive eu participei dessa campanha como embaixador da Justiça Eleitoral, apelando para as pessoas, não deixem que outros decidam por você. Mas parece que a recusa de votar nos dois, né, em qualquer um dos dois, foi mais forte. No Rio de Janeiro, no último domingo, praias cheias. E enquanto 1.629.000 cariocas elegiam Eduardo Paes, uma multidão de 1.720.000 eleitores se recusava a votar. Somados aos que foram às urnas para votar em branco ou anular o voto, chegamos a um contingente que supera em 680.000 pessoas o número dos que elegeram o prefeito. Imagino que sejam os que não se interessaram por Paes nem por Crivella. Em São Paulo, os que não votaram, ou votaram em branco ou nulo, somaram 3.650.000 eleitores. Quase 500.000 acima dos paulistanos que reelegeram Bruno Covas. Suponho que seja gente rejeitando as 2 opções. Em Porto Alegre, 405.000 eleitores não votaram ou optaram pelo voto branco ou nulo, em vez de ter que escolher entre Sebastião Melo, 370.000 votos, e Manuela Dávila, 307.000 votos. Nessas 3 importantes capitais, 6.363.000 pessoas julgaram não valer a pena apostar o voto em nomes oferecidos pelos partidos. Não se empolgaram ou simplesmente rejeitaram os candidatos. Vocês já perceberam onde eu vou chegar, não? Onde nós vamos chegar. Deu a média nacional de todo esse segundo turno, 30%. Não foi, eu citei 3 exemplos assim marcantes, mas isso foi geral. Foi geral na votação. Na hora que só sobrou 2, puxa, eu tenho que escolher entre esses 2?
vou fazer par ou ímpar, né? Vou fazer unidunité, ou eu não quero esses dois, vou ficar em casa. Ou eu vou lá só para anular meu voto, para votar em branco. Foi um número médio bem grande. 30% dos eleitores brasileiros. Isso dá uns 45 milhões de eleitores. Eu estou calculando agora de cabeça. Aí eu vou lá e concluo. Duvido que os partidos políticos tirem lições disso. Não adianta a gente falar, né? Chega lá na hora do calor da cabeça, de olho no fundo partidário, no fundo eleitoral, no horário eleitoral gratuito para eles, né? Porque o contribuinte, o pagador de impostos, paga isso, porque o governo tem que pagar, né? E é em certos horários aí que não é barato. Então, os partidos estão... tem partido político? Tem, admitamos, há partidos políticos, os de esquerda. Quanto mais esquerda, mais extremados na esquerda, mais ideológicos são. São quase uma religião, uma questão de fé, né? Esses partidos de... vejam só, partido que era partido de Bolsonaro, PSL, tinha de tudo. Vocês viram aí as pessoas que foram embora, que saíram, que viraram oposição. Então não tinha ninguém com convicções, tinha por interesses fisiológicos. Deu de tudo, né? Os que desertaram, digamos assim, né? Então não tem ideologia. Eu sou da ideologia de centro. Qual é a ideologia de centro, né? Então, infelizmente, há um viés assim muito, muito fisiológico entre os partidos políticos. Daí a facilidade com que se troca de partido. Na verdade, se troca de legenda. Legenda mesmo, rótulo. Não é... Eu vou contar para vocês, né, na minha idade eu posso testemunhar isso. Eu, durante boa parte da minha vida, até os primeiros 25 anos da minha vida, era PTB, UDN e PSD, os três grandes. E aí tinha partidos menores, Partido Libertador, o Partido de Representação Popular, o Partido Social Popular, algo assim, PSP do Adhemar, era o partido do Plínio Salgado, né? Era o partido do Raul Pila, né? A gente dava os nomes, e depois os outros não tinham dono. O DN, PSD e PTB tinham grandes líderes, né? O grande líder do PTB era o Getúlio, embora o Getúlio tenha criado também o PSD, né? A UDN tinha grandes líderes aí, o brigadeiro Eduardo Gomes, o Juarez Távora, grandes figuras civis também, né? Carlos Lacerda. Mas, olha, a gente olhava para a pessoa, ele adquiria o jeito. Olhava assim e disse, pô, esse cara é do PTB, aquele ali é o DN, né? O jeito dele, até o semblante, assim, os franceses chamam isso de... tem o profil de rôle, né? Tem o perfil do papel, né? Que vão cumprir. Hoje não, né? Hoje é uma mistura, o sujeito sai de um partido, vai ver, já passou por 7, 8 partidos. Bom, então, voltemos aí ao último parágrafo e conclusivo da nossa conversa desse fim de semana. Duvido que os partidos tirem lições disso. Em 2020, vamos ter de novo que escolher entre os menos ruins em listas de candidatos a deputado, senador, governador e presidente, né? Deputado aí é deputado federal, deputado estadual. Eu já passei por isso muitas vezes, né? Imagina eu lá, no segundo turno, entre Aécio e Dilma. Olha só, o dilema do eleitor, né? Aécio depois envolvido com Joesley, pedindo dinheiro para frigorífico e não para banco, né? A Dilma a gente conhece, e o Aécio a gente ficou conhecendo mais, né? Era um dilema mesmo.
Bom, sempre há bons candidatos, e os há, né? Sempre há bons candidatos, mas o horário eleitoral nos tem revelado uma maioria que não tem noções básicas de como funciona a política, de como se organiza o Estado, seus poderes e níveis, né? 3 poderes, nível federal, estadual, municipal, né? O estadual tem seus poderes também, né? Coisas básicas, o que pode um vereador, o que não pode, o que pode um deputado estadual, quais são os poderes de um deputado federal, de um senador, o que o senador representa, o que um deputado federal representa, né? Coisas básicas, quais são os limites de um governador, de um prefeito, de um presidente da república, né? Quais são as funções de um secretário ou de um ministro, né? A pessoa está lá dentro, está exercendo a política, é candidato a um mandato, e tem pouca noção disso. Pretende aprender quando entrar. E aí faz promessas mirabolantes durante a campanha que não vai poder cumprir. Bom, sobretudo, não tem noção do que é ser mandatário a serviço de seus mandantes, que são os eleitores e pagadores de impostos. Aí eu termino com a seguinte frase, que é uma utopia, mas é um sonho. Fico sonhando com um vestibular aplicado pela Justiça Eleitoral para candidatos a candidato. De Brasília, Alexandre Garcia.